A chuva batia incessantemente no para-brisa do Fiat Uno amarelo quando Marcos Henrique Santos ligou o limpador pela terceira vez naquela noite de terça-feira, 15 de março de 2019. Eram 23h47 quando ele avistou a silhueta de uma mulher na esquina da Rua das Palmeiras com a Avenida Brasil, no centro de Guarapuava, interior do Paraná. Com o braço esticado e a chuva encharcando seus cabelos castanhos, ela fazia o gesto universal de quem precisa de uma carona. Marcos reduziu a velocidade, como fazia há 15 anos trabalhando como taxista naquela cidade de pouco mais de 180 mil habitantes. Era Andréia Ferreira Gonzalez, de 28 anos, enfermeira do Hospital Municipal, que voltava à tarde de um plantão duplo. Ela jamais imaginaria que aquela seria sua última corrida. Em menos de 40 minutos, seu corpo seria encontrado em uma estrada de terra nos arredores da cidade, com sinais evidentes de violência sexual e estrangulamento. O que as autoridades não sabiam ainda era que Andréia seria apenas a primeira vítima de uma série de crimes que aterrorizaria Guarapuava pelos próximos 8 meses, todos conectados por um denominador comum sinistro, um taxista que transformava seu veículo de trabalho em um instrumento de morte. A descoberta do corpo de Andréia ocorreu às 6h15 da manhã seguinte, quando o agricultor João Batista Silva saia de casa para ordenhar as vacas em sua propriedade rural, localizada a cerca de 12 quilômetros do centro de Guarapuava. Inicialmente, João pensou tratar-se de um manequim ou boneca abandonada na beira da estrada vicinal que dava acesso à sua fazenda. Foi apenas quando se aproximou que a terrível realidade se revelou. O corpo da jovem enfermeira estava posicionado de forma bizarra, com os braços estendidos ao longo do corpo e as pernas juntas, como se alguém tivesse deliberadamente arrumado a cena. Suas roupas estavam rasgadas e havia evidentes sinais de luta. João imediatamente acionou a polícia militar através de seu celular, com as mãos trêmulas e a voz embargada. O primeiro policial a chegar ao local foi o Cabo Martinez, um veterano de 20 anos de corporação que já havia visto muitas cenas de crime, mas que ainda assim sentiu um arrepio ao observar a forma como o corpo havia sido deixado na estrada. Havia algo de ritualístico naquela disposição que o incomodava profundamente. A Delegacia de Homicídios de Guarapuava assumiu o caso sob o comando do delegado Paulo Roberto Mendes, um investigador meticuloso de 45 anos, formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, com especialização em criminologia. Mendes havia retornado recentemente de um curso de especialização em crimes seriais oferecido pela Polícia Federal em Brasília, experiência que se mostraria fundamental nos meses seguintes. A primeira providência foi isolar completamente a área e chamar a equipe de perícia criminal de Curitiba, já que Guarapuava não possuía estrutura técnica adequada para processar evidências em crimes dessa magnitude. Enquanto aguardava a chegada dos peritos, Mendes observou minuciosamente a cena. O local escolhido pelo assassino não era aleatório, tratava-se de um ponto isolado, mas com fácil acesso pela estrada principal, sugerindo o conhecimento da geografia local. Não havia câmeras de segurança na região e o movimento de veículos era mínimo durante a madrugada. Um local perfeito para despejar um corpo sem ser visto. O perito criminal Sérgio Augusto Ribeiro chegou de Curitiba às 10h30, acompanhado de uma equipe de 4 especialistas em diferentes áreas da criminalística. Ribeiro, um homem magro de óculos grossos e cabelos grisalhos, trabalhava há mais de 2 décadas analisando cenas de crime e possuía um olhar treinado para detectar os menores detalhes que poderiam fazer a diferença entre solucionar ou não um caso. Sua primeira observação foi a ausência de marcas de pneu na terra úmida próxima ao corpo, indicando que o veículo utilizado pelo criminoso não havia saído da estrada asfaltada. Isso sugeria que o assassino conhecia bem o local e havia planejado cuidadosamente cada movimento. A análise preliminar do corpo revelou que Andréia havia sido estrangulada com um objeto não identificado, possivelmente uma corda ou cinto. Havia também evidências de violência sexual, confirmadas posteriormente pelo exame de corpo de delito realizado no Instituto Médico Legal de Curitiba. As primeiras 48 horas de investigação foram cruciais para estabelecer a linha do tempo dos eventos. A equipe do delegado Mendes reconstituiu os últimos momentos conhecidos da vida de Andréia através de depoimentos de colegas do hospital e análise das câmeras de segurança da área central de Guarapuava. As imagens mostraram Andréia saindo do hospital municipal às 23h35, caminhando pela rua 7 de setembro até a esquina onde foi vista pela última vez. Curiosamente, as câmeras captaram um táxi amarelo passando pela região no horário aproximado, mas o ângulo e a qualidade da gravação não permitiam identificar a placa do veículo nem suas características específicas. Era uma pista frágil, mas representava o único elemento concreto que conectava a vítima a um possível suspeito.
Mendes ordenou um levantamento completo de todos os taxistas que trabalhavam no período noturno em Guarapuava, uma lista que incluía 43 profissionais registrados no sindicato da categoria. Paralelamente à investigação do primeiro homicídio, a cidade de Guarapuava tentava retomar sua rotina normal, mas a notícia da morte brutal da enfermeira havia se espalhado rapidamente através das redes sociais e das conversas de bares e cafés. Andréia era uma pessoa querida e respeitada na comunidade, conhecida por seu trabalho dedicado no hospital e por sua participação em ações sociais. Sua morte causou um impacto emocional significativo na população local, que começou a questionar a segurança nas ruas da cidade. As mulheres, especialmente, passaram a evitar circular sozinhas durante a noite, e o movimento de táxis registrou uma queda acentuada, pois muitas pessoas preferiram buscar alternativas de transporte. Esse clima de tensão e desconfiança seria apenas o prelúdio para o terror que se espalharia pela cidade nos meses seguintes. 3 semanas após o assassinato de Andréia, quando a investigação começava a esfriar devido à falta de pistas consistentes, um segundo corpo foi descoberto em circunstâncias assustadoramente similares. Maria Cristina Lopes, de 34 anos, auxiliar administrativa de uma empresa de contabilidade, foi encontrada morta em uma estrada rural na madrugada de 8 de abril de 2019. Assim como Andréia, Maria Cristina havia sido estrangulada e sexualmente agredida, e seu corpo foi encontrado posicionado da mesma forma ritualística, braços ao longo do corpo, pernas juntas, como se fosse um manequim em uma vitrine macabra. A descoberta foi feita por um caminhoneiro que seguia para uma distribuidora de combustíveis na região. O local ficava a aproximadamente 8 quilômetros de onde Andréia havia sido encontrada, em uma estrada vicinal igualmente isolada e sem movimentação durante o período noturno. O delegado Mendes recebeu a notícia do segundo homicídio com um misto de apreensão e determinação. Sua experiência em crimes seriais imediatamente o alertou para o fato de que Guarapuava provavelmente estava enfrentando a ação de um assassino em série. As semelhanças entre os dois casos eram inegáveis, ambas as vítimas eram mulheres jovens, trabalhadoras, que circulavam sozinhas durante a noite, ambas foram mortas da mesma forma e tiveram seus corpos dispostos de maneira idêntica em locais similares. Mendes sabia que precisava agir rapidamente para evitar que novas vítimas fossem feitas. Sua primeira providência foi solicitar apoio técnico da Polícia Federal e do Departamento de Homicídios da Polícia Civil do Paraná em Curitiba. Também determinou a criação de uma força-tarefa composta por investigadores de Guarapuava e especialistas da capital, com o objetivo específico de capturar o assassino em série que já havia sido apelidado pela imprensa local de o Maníaco de Guarapuava. A análise das câmeras de segurança do centro da cidade na noite em que Maria Cristina desapareceu revelou informações preciosas. As imagens mostraram a vítima saindo de um bar na rua Brigadeiro Rocha às 23h15, onde havia se encontrado com amigas para comemorar o aniversário de uma colega de trabalho. Maria Cristina foi vista caminhando sozinha pela Avenida Manuel Ribas, aparentemente em direção ao ponto de ônibus, mas as câmeras a perderam de vista quando ela virou em uma rua lateral. Cerca de 10 minutos depois, as mesmas câmeras registraram a passagem de um táxi amarelo pela região, seguindo a mesma direção que a vítima havia tomado. Embora a qualidade da imagem não permitisse identificar detalhes específicos do veículo, era evidente que se tratava de um Fiat Uno, modelo muito comum entre os taxistas de Guarapuava. Essa descoberta reforçou a hipótese de que as vítimas estavam sendo abordadas por um taxista, profissional que desfrutava da confiança natural das pessoas que precisavam de transporte. A força-tarefa estabeleceu sua base de operações em uma sala especial da Delegacia de Homicídios, equipada com computadores, mapas detalhados da região e um quadro onde foram dispostas todas as evidências coletadas nos dois casos. O investigador Rodrigo Paz Martins, enviado de Curitiba para coordenar os trabalhos de campo, era um especialista em análise comportamental com vasta experiência em crimes seriais. Martins havia estudado casos similares em outros países e trouxe para Guarapuava uma metodologia de investigação baseada em perfil psicológico do assassino. Sua primeira análise indicou que o criminoso provavelmente era um homem entre 30 e 50 anos, com conhecimento profundo da geografia local, possivelmente alguém que trabalhava ou havia trabalhado na área de transporte. A escolha de mulheres jovens como vítimas e o caráter sexual dos crimes sugeriam um indivíduo com histórico de problemas de relacionamento e possíveis antecedentes criminais relacionados a crimes contra mulheres. O trabalho de campo intensificou-se com a realização de entrevistas detalhadas com todos os taxistas registrados em Guarapuava. Cada profissional foi convocado individualmente para prestar depoimento sobre suas atividades nas noites dos assassinatos. A equipe de investigadores também analisou os registros de corridas através das centrais de táxi, buscando identificar possíveis inconsistências nos horários ou destinos declarados pelos motoristas.
Esse trabalho minucioso revelou informações interessantes sobre alguns dos taxistas, incluindo 3 que possuíam antecedentes criminais por crimes menores, como brigas em bares e perturbação da ordem pública. No entanto, nenhum deles havia registrado corridas suspeitas nas datas dos assassinatos, e seus álibis foram confirmados através de testemunhas independentes. Durante esse período de investigação intensa, a cidade de Guarapuava vivia um clima de verdadeiro terror. As vendas de dispositivos de segurança pessoal dispararam nas lojas locais, e muitas mulheres passaram a carregar sprays de pimenta ou alarmes pessoais. Os taxistas legítimos enfrentavam uma crise de confiança sem precedentes, com muitos passageiros preferindo chamar familiares ou amigos para buscá-los em locais de trabalho ou entretenimento. O Sindicato dos Taxistas de Guarapuava chegou a organizar uma coletiva de imprensa para repudiar os crimes e colaborar integralmente com as investigações, oferecendo inclusive uma recompensa de R$10 mil por informações que levassem à captura do assassino. O terceiro corpo foi descoberto na madrugada de 2 de maio de 2019, exatamente 24 dias após o assassinato de Maria Cristina. Desta vez, a vítima era Silvia Regina Cardoso, de 31 anos, professora de uma escola estadual de Guarapuava. Silvia havia participado de uma reunião pedagógica que se estendeu até tarde da noite. Segundo colegas, saiu da escola às 22h50 com a intenção de pegar um táxi para casa. Seu corpo foi encontrado pelo caseiro de uma chácara localizada em uma estrada rural nos arredores da cidade, seguindo exatamente o mesmo padrão dos assassinatos anteriores. A descoberta confirmou definitivamente que Guarapuava estava sendo aterrorizada por um assassino em série, e a pressão sobre as autoridades policiais intensificou-se dramaticamente. A análise forense do terceiro homicídio trouxe uma descoberta crucial. Entre os cabelos da vítima, os peritos encontraram fios que não pertenciam a Silvia, fios castanhos, lisos, possivelmente de um homem de meia idade. Além disso, sob as unhas de Silvia foram encontrados fragmentos de pele, indicando que ela havia lutado contra seu agressor e conseguido arranhá-lo. Essas evidências foram imediatamente enviadas para análise de DNA no laboratório da Polícia Federal em Curitiba, gerando esperanças de que finalmente seria possível identificar o assassino através de comparação genética. O perfil genético obtido foi inserido no Banco de Dados Nacional, mas não houve correspondência com nenhum criminoso já fichado. Isso indicava que o assassino não possuía antecedentes criminais graves ou nunca havia sido preso anteriormente. Paralelamente à investigação forense, a equipe de Martins desenvolveu uma operação de vigilância discreta em pontos estratégicos da cidade durante os períodos noturnos. Policiais à paisana foram posicionados em locais onde mulheres jovens costumavam aguardar transporte, com o objetivo de identificar comportamentos suspeitos de taxistas ou outros indivíduos. Câmeras de segurança adicionais foram instaladas em pontos críticos do centro da cidade, e foi estabelecido um protocolo de comunicação rápida entre todas as centrais de táxi da cidade para reportar imediatamente qualquer situação anômala. Essas medidas, embora necessárias, geraram um clima ainda mais tenso na cidade, onde as pessoas se sentiam constantemente observadas e vigiadas. A investigação deu uma guinada significativa quando a análise detalhada das imagens de câmeras de segurança revelou um padrão que havia passado despercebido inicialmente. Em todas as 3 noites dos assassinatos, as câmeras registraram a passagem de um táxi Fiat Uno amarelo com uma característica distintiva, um adesivo pequeno no vidro traseiro, aparentemente relacionado a algum time de futebol local. Embora a qualidade das imagens não permitisse identificar o adesivo com precisão, sua localização era consistente em todas as gravações. Essa descoberta levou a equipe a revisar sistematicamente todos os táxis Fiat Uno amarelos registrados em Guarapuava, buscando veículos com adesivos em posições similares. O levantamento identificou 17 táxis que correspondiam às características básicas observadas nas câmeras. Cada um desses veículos foi submetido a uma inspeção detalhada, e seus proprietários foram novamente interrogados sobre suas atividades nas noites dos crimes. Durante esse processo, chamou a atenção dos investigadores o comportamento de Marcos Henrique Santos, o taxista de 52 anos que havia abordado Andréia na primeira noite. Marcos morava sozinho em uma casa modesta no bairro Santana, era divorciado há 8 anos e tinha 2 filhos que viviam com a ex-esposa em outra cidade. Vizinhos descreviam-no como uma pessoa reservada e às vezes mal-humorada, especialmente após ter problemas com álcool alguns anos antes. Seu táxi, um Fiat Uno amarelo de 2008, possuía um pequeno adesivo do Coritiba Futebol Clube no vidro traseiro, exatamente na posição observada nas imagens de câmeras de segurança. Durante o primeiro interrogatório formal, Marcos negou qualquer envolvimento nos assassinatos e forneceu álibis que foram parcialmente confirmados por clientes das centrais de táxi.
No entanto, havia lacunas em seus horários nas 3 noites dos crimes, períodos de 1 a 2 horas em que ele não havia registrado corridas através das centrais, alegando ter feito corridas particulares pagas em dinheiro, prática comum entre taxistas da cidade. Marcos também demonstrou conhecimento detalhado das estradas rurais onde os corpos foram encontrados, justificando isso pelo fato de trabalhar como taxista há 15 anos e conhecer toda a região. Sua postura durante o interrogatório foi descrita pelos investigadores como defensiva e evasiva, especialmente quando questionado sobre seus relacionamentos pessoais e vida íntima. A investigação de background de Marcos revelou informações perturbadoras. Sua ex-esposa, Maria José Santos, relatou em depoimento confidencial que o casamento havia terminado devido ao comportamento cada vez mais agressivo do marido, especialmente após episódios de consumo de álcool. Maria José mencionou que Marcos havia se tornado obcecado por pornografia violenta nos últimos anos de casamento e que ela havia encontrado revistas e vídeos com conteúdo extremamente perturbador entre seus pertences. Além disso, revelou que Marcos tinha o hábito de fazer comentários depreciativos sobre mulheres que trabalhavam tarde da noite, referindo-se a elas de forma desrespeitosa e sugerindo que mereciam o que acontecia com elas. Essas informações eram cruciais para construir um perfil psicológico do suspeito, mas ainda não constituíam evidências suficientes para uma acusação formal. A quebra no caso veio de uma fonte inesperada. Sandra Pereira, uma enfermeira de 29 anos que trabalhava no turno da noite no hospital regional, procurou a polícia na primeira semana de maio para relatar uma experiência assustadora que havia vivido alguns dias antes do assassinato de Silvia. Sandra contou que havia pegado um táxi na madrugada de 29 de abril, após seu plantão no hospital. O motorista, que ela descreveu como um homem de meia-idade com cabelos castanhos e ligeiramente acima do peso, havia se comportado de forma estranha durante a corrida. Inicialmente, ele havia tentado puxar conversa sobre os horários de trabalho dela e se ela sempre saía sozinha do hospital. Depois, em vez de seguir o caminho mais direto para sua casa, o taxista começou a tomar ruas menos movimentadas, alegando que havia trânsito na rota principal. Quando Sandra questionou o trajeto, o homem ficou visivelmente irritado e acelerou o veículo. A situação tornou-se ainda mais tensa quando ele começou a fazer comentários sobre a série de assassinatos na cidade, dizendo que mulheres que ficam na rua de madrugada estão procurando problema e que algumas merecem o que acontece com elas. Sandra conseguiu anotar a placa do táxi. Ao chegar em casa, imediatamente relatou o incidente para seu namorado, que a aconselhou a procurar a polícia. A placa anotada por Sandra correspondia exatamente ao táxi de Marcos Henrique Santos. Confrontado com esse depoimento, Marcos inicialmente negou ter feito qualquer comentário inapropriado, mas quando apresentado aos detalhes específicos relatados pela enfermeira, tornou-se visivelmente nervoso e sua versão começou a apresentar contradições. O delegado Mendes decidiu que havia elementos suficientes para obter um mandado de busca e apreensão para a residência e o veículo de Marcos. A operação foi realizada na madrugada de 12 de maio de 2019, com a participação de uma equipe especializada da Polícia Federal. A busca na casa de Marcos revelou uma quantidade impressionante de material pornográfico violento, incluindo revistas, DVDs e arquivos digitais com conteúdo extremo envolvendo violência sexual contra mulheres. Em um armário trancado no quarto, os investigadores encontraram um diário onde Marcos havia escrito fantasias detalhadas sobre sequestro e estupro de mulheres, algumas das quais correspondiam de forma assustadora aos modus operandi dos assassinatos. Mais perturbadora ainda foi a descoberta de recortes de jornal sobre os 3 assassinatos, organizados cuidadosamente em um álbum, junto com fotografias das vítimas retiradas de redes sociais. No veículo, os peritos encontraram fios de cabelo que correspondiam às características dos fios encontrados no corpo de Silvia, além de fibras de tecido que poderiam ter se originado das roupas das vítimas. Durante o segundo interrogatório, realizado após a busca e apreensão, Marcos manteve-se em silêncio por várias horas, acompanhado de um advogado da Defensoria Pública. No entanto, quando confrontado com as evidências encontradas em sua casa, especialmente o diário com as fantasias violentas, sua compostura começou a se deteriorar. O investigador Martins, aplicando técnicas de interrogatório psicológico, conseguiu gradualmente quebrar a resistência de Marcos, explorando suas inseguranças e contradições. O ponto de ruptura veio quando Martins mencionou que o DNA encontrado sob as unhas de Silvia seria comparado com o material genético coletado dos objetos pessoais de Marcos. Diante da perspectiva de uma evidência forense irrefutável, Marcos finalmente desmoronou e confessou os 3 assassinatos. A confissão de Marcos foi detalhada e chocante. Ele revelou que havia desenvolvido uma obsessão por mulheres que trabalhavam durante a noite, considerando-as promíscuas e merecedoras de castigo.
Sua primeira vítima, Andrea, havia sido escolhida aleatoriamente quando ele a viu esperando um táxi na chuva. Marcos descreveu como havia se oferecido para levá-lo em casa e, durante o trajeto, desviado para uma estrada rural sob o pretexto de evitar um acidente na estrada principal. Quando Andrea questionou o caminho, ele a ameaçou com uma faca e a forçou a acompanhá-lo para fora do veículo. O estupro e assassinato subsequentes foram descritos por Marcos de forma fria e calculada, revelando uma personalidade completamente desprovida de empatia ou remorso. Ele admitiu que a disposição ritualística dos corpos era parte de sua fantasia de poder e controle sobre as vítimas. O caso de Maria Cristina seguiu um padrão similar. Marcos havia circulado pelo centro da cidade na noite de 8 de abril especificamente procurando uma vítima potencial. Quando viu Maria Cristina caminhando sozinha após sair do bar, ofereceu-se para levá-la em casa por um preço baixo. Maria Cristina, que havia bebido algumas doses de vinho durante a comemoração, aceitou a corrida sem desconfiança. Marcos repetiu o mesmo modus operandi, desviou para uma estrada rural, ameaçou a vítima com uma arma branca e consumou seu crime brutal. Ele revelou que mantinha em seu carro um kit com faca, corda e outros objetos utilizados nos assassinatos, sempre escondidos sob o banco do motorista. A terceira vítima, Silvia, havia sido abordada de forma ainda mais calculada. Marcos admitiu ter observado a escola onde ela trabalhava durante várias noites, estudando seus horários e hábitos. Na noite do crime, ele esperou especificamente por ela do lado de fora da escola. A investigação revelou também que Marcos havia cometido outros crimes que não resultaram em morte. Ele confessou ter estuprado pelo menos 2 outras mulheres nos meses anteriores ao primeiro assassinato, vítimas que não haviam denunciado os crimes por medo ou vergonha. Uma delas foi identificada e confirmou a versão de Marcos, fornecendo detalhes que correspondiam exatamente ao relato do acusado. Essas revelações ampliaram significativamente a dimensão dos crimes e evidenciaram que os assassinatos representavam uma escalada na violência de um criminoso que já vinha atuando há mais tempo. O julgamento de Marcos Henrique Santos tornou-se um dos casos mais acompanhados da história recente do interior do Paraná. A promotoria, liderada pelo promotor de justiça Carlos Eduardo Fontana, apresentou um caso sólido baseado nas confissões detalhadas, evidências forenses e testemunhos de vítimas sobreviventes. A defesa, por sua vez, tentou argumentar que Marcos sofria de transtornos mentais que diminuiriam sua capacidade de discernimento, solicitando exames psiquiátricos detalhados. No entanto, as avaliações realizadas por especialistas da área de psiquiatria forense concluíram que, embora Marcos apresentasse traços de personalidade antissocial e psicopática, ele possuía plena capacidade de compreender a ilicitude de seus atos e de determinar-se de acordo com essa compreensão. Durante o julgamento, que durou 6 dias, foram ouvidas dezenas de testemunhas, incluindo familiares das vítimas, investigadores, peritos e profissionais de saúde mental. O momento mais impactante foi quando a ex-esposa de Marcos prestou depoimento, descrevendo em detalhes a deterioração do comportamento do acusado ao longo dos anos e os sinais de violência que ela havia ignorado ou minimizado. Familiares das vítimas também tiveram a oportunidade de apresentar seus depoimentos de impacto, relatando o sofrimento causado pelos crimes e suas consequências devastadoras para as famílias envolvidas. A mãe de Andrea, primeira vítima, fez um relato emocionante sobre como a perda da filha havia destruído sua família e como ela havia desenvolvido depressão severa após o assassinato. Em 23 de novembro de 2019, após deliberação de 4 horas, o júri popular condenou Marcos Henrique Santos por 3 homicídios qualificados, 3 estupros e 2 estupros adicionais contra vítimas sobreviventes. A pena total somou 127 anos de prisão em regime fechado. O juiz-presidente do tribunal, Dr. Roberto Silva Campos, destacou em sua sentença a gravidade excepcional dos crimes e a necessidade de uma punição exemplar para desencorajar crimes similares. Marcos recebeu a sentença sem demonstrar qualquer emoção, mantendo a mesma expressão fria que havia caracterizado seu comportamento durante todo o processo judicial. O caso do taxista da morte de Guarapuava deixou marcas profundas na comunidade local e serviu como um alerta sobre a importância de mecanismos de segurança no transporte público. A prefeitura da cidade implementou novas regulamentações para o serviço de táxi, incluindo instalação obrigatória de câmeras internas nos veículos, sistema de rastreamento GPS em tempo real e verificação mais rigorosa de antecedentes criminais para novos profissionais. O Sindicato dos Taxistas também criou um programa de treinamento sobre ética profissional e combate à violência contra mulheres. Marcos cumpre atualmente sua sentença na Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, onde permanece isolado dos demais detentos devido ao perfil de seus crimes.
Segundo relatórios psicológicos da unidade prisional, ele continua demonstrando ausência total de remorso pelas vítimas e mantém fantasias violentas, sendo considerado um risco permanente para a sociedade. O caso permanece como um dos exemplos mais estudados de crime serial no interior do Brasil, servindo de material de pesquisa para criminólogos e profissionais de segurança pública em todo o país.